Uma pesquisa realizada pelo Genial Quest no mês de abril apontou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele é o candidato favorito da direita para substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro na corrida ao Planalto em 2026, caso o Tribunal Superior Eleitoral torne o ex-presidente inelegível. Segundo o levantamento, que ouviu 2.015 pessoas em 120 municípios em todo o país, o ex-ministro do ex-presidente Bolsonaro lidera essa lista com 21% das intenções de voto, seguido pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro com 15%. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 percentuais, com intervalo de confiança de 95%. Romeu Zema vem logo depois com 10%, depois Flávio Bolsonaro, e assim segue. Tarcísio também é o favorito entre os homens, 27%, enquanto Michele é a favorita entre as mulheres, 19%. Ele também é o favorito entre os eleitores com ensino superior. Fernando Tupan, num pitaquito, Tarcísio, claro, tá muito distante ainda, isso aqui é um retrato do momento, a gente já falou várias vezes sobre isso, tem muita água para passar embaixo da ponte ainda, mas vem numa construção constante o Tarcísio, hein, Fernando Tupan? Paulo Caetano, agora que o Lula tem o Gregório Fortunato dele, é bem possível que as coisas facilitem os adversários. O Lula saiu correndo do Brasil aí, adiantou a viagem para Portugal em 2 dias, porque não aguentou a pressão das imagens escondidas pelo Gonçalves Dias. Então, Paulo Caetano, Lula vai virar suco e o Tarcísio, se o Bolsonaro não ser candidato, pode ficar gordinho e levar a eleição em 2026 para o desespero da esquerda, Paulo Caetano. Vamos seguir. Ângelo Rigon, quero te ouvir sobre essa crescente do Tarcísio. Isso é aguardado, é esperado, é só ver a massa cinzenta dos dois, você vai ver que a esquerda estaria bem representada porque não é extrema-direita igual o ex-presidente. E essa semana é aguardada a primeira relatoria do primeiro processo no TSE contra o Bolsonaro. É por isso que essa discussão tem que vir à tona o quanto antes, porque ainda tem um monte são dezenas, mais de 10, quase acho que 2 dezenas de processos São 16, se não 16? Me falha a memória. Tá. Então ele vai ter muito pepino pela frente, e é certeza, batata, que vai ficar inelegível. Então a direita tem que se preparar. E eu considero o ex... se não me engano, ele foi ministro, né? Da infraestrutura. Não, digo na época da Dilma. Ele foi assessor ou ministro da Dilma. Foi ministro. Foi ministro da Dilma, então eu acho que talvez, tecnicamente falando, ele é um técnico que entrou na política. Então ele tem, no mínimo, a base técnica para poder ser, de repente, um bom governante, né? Você quer falar, Neto? Vai. É importante dizer o seguinte, Tarcísio disse que é um soldado do ex-presidente Bolsonaro, né? É bom ver o Rigon elogiando, né? Um governador tão competente como o Tarcísio, que faz importantes avanços pro estado de São Paulo. Fez aí recentemente uma aparição na B3 que viralizou. Inclusive o prefeito Ulisses Maia vai lá licitar o sistema de iluminação pública também da cidade. E acho importante dizer o seguinte, quando uma liderança ela acaba saindo e não há possibilidade dela disputar de novo, surgem novos nomes, é natural, né? E nessa disputa nós teremos também possivelmente o nome de Romeu Zema em 2026 e também do governador de todos os paranaenses, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Pamela Bussolini, você viu o Neto? O Neto. Ele muda até o teu comentário, né, Pamela? Ele muda a entonação, fantástica, né? Ele muda a entonação. Vai, bonito, Pamela. Bonito. Mas então, Paulo Caetano, eu vou concordar com o Rigon que eu penso que a chance do Bolsonaro ficar inelegível realmente é muito grande. Afinal de contas, com o trabalho que tem sido feito pelo governo petista, isso deixa de ser, né, um interesse para se tornar uma necessidade, né? Porque a coisa tá tão feia, tão esdrúxula, que realmente eliminar o Bolsonaro aí da disputa vai ser uma necessidade, né? Basta ver
aí o que tem acontecido nos últimos dias. Então, o que me resta dizer é que é interessante essas lideranças que foram criadas, essas parcerias que ele fez e que possibilita, né, que as pessoas tenham aí bons nomes para escolher já, né, para 2026. Mas eu penso que ainda é muito cedo, é muita água para rolar embaixo da ponte ainda, realmente. E me pergunto por que dessa sondagem tão assim adiantada, né? Talvez aí o pessoal precise se atentar que possam estar querendo roubar a atenção aí das próximas eleições, que eu acho que a nível municipal são mais importantes agora. Pamela, eu concordo com você, no entanto, para nós, cidadãos comuns, de fato é adiantada. Mas o político, ele senta, acabou uma eleição e já começa a pensar na outra. Então, para eles, esse mas tira ciclo... a atenção do público, Isso, né? mas para eles esse ciclo é absolutamente natural. Depende Não é do natural político. pra gente. Ah, né? Mas não Tudo precisaria do céu. divulgar, né, Paulo Caetano? Se fosse uma Paulo. coisa para trabalho, Mas eles, poderia ficar interno eles entre estão eles. sempre pensando na próxima eleição. Mas publicando é para tirar atenção. O no negócio é caso. voto. Isso é O negócio importante. é E voto. quando você fala em executivo, eu concordo com você. Em legislativo, isso não é verdade. Porque se o político pensasse na eleição durante os 4 anos, ele estava na rua com a população, conversando, sabendo o que a população precisa, entregando resultados, né? Isso não acontece. Não Então, acontece, né? Então não por que ele acontece. tem cargos, por exemplo, no executivo? Não, Por que são mas não, feito quando troca você fala em em governo, todos os quando você fala em governos? É governo, feito desse muito jeito, amplo, né? É muito amplo É, isso. é generalizado, É Neto. amplo, mas É eu tô te generalizado, falando, não são todos Neto. que tem. Vereadores têm cargos na Não, mas a gente tá administração, falando eu não estou você falando tá de falando todos. de- Eles estão pensando na Tá próxima falando eleição, de né? âmbito municipal. A gente- Nós no estávamos âmbito falando sobre a federal, eleição do Tarcísio. no âmbito Quando a estadual, gente é fala dessa exatamente eleição, igual, É o Neto. que eu estou dizendo para você. Há políticos e há políticos. Não, Há não é políticos igual, que estão então? na base do governo, há políticos que não estão na base do governo. O jogo político ele desenha de acordo com a conveniência do momento dos grupos políticos. Mas é o que eu tô É dizendo. importante dizer isso. Você tá repetindo o que Não, eu falei. Então, mas eu tô dizendo sobre a conduta de alguns. Se estivessem preocupados alguns deputados federais aí, legislativos do federais, eles estariam É sabendo que a sempre um população jogo de pensa. xadrez. Eles estão sempre jogando xadrez. E nós somos sempre os peões. De fato, é isso que se coloca.